Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal No Caminho da Paz em Cristo. E hoje o nosso tema será o pecado, o Evangelho, o discurso de ódio e a Igreja de Cristo. Nós vamos dar início a este assunto. Eu já gostaria de pedir aos irmãos que abram as Escrituras Sagradas em João 8:32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Cristo é a luz para os nossos caminhos. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que quando Zaqueu esteve diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi constrangido pela luz que Cristo é. Cristo revela todas as coisas ocultas. E aí, diante dessa revelação, porque quando lemos a sua palavra, somos confrontados pela verdade que há nela. E aí é uma escolha. Eu entendo quem eu sou, o pecado que há em mim, e aceito a expiação desse pecado que há em mim, através do sacrifício que Cristo fez na cruz. Mas eu preciso me reconhecer como pecador. Eu preciso me arrepender do meu pecado. E eu preciso recorrer a Cristo para que eu encontre a salvação. Como indivíduos, como pessoas, nós temos o direito de fazer escolhas. Eu decido o caminho que eu quero percorrer, eu decido como eu quero viver. Mas o grande problema é quando eu me identifico como um cristão e levo uma vida contrária à palavra de Deus. Quando eu, como cristão, vivendo na prática do pecado, da iniquidade, quero adequar a palavra de Deus ao meu modo de viver, ao meu estilo de vida, e quero fazer com que outras pessoas que estão na mesma situação que eu entendam que Deus é amor, que Jesus é amor e que tudo bem viver na prática do pecado, viver na iniquidade, quando a palavra de Deus nos diz não. Tomem as suas Bíblias em mãos, porque nós vamos fazer mais uma leitura. Nós iremos ler 2 Timóteo 2,19, e assim está escrito no livro sagrado. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Como eu posso dizer que pertenço a Cristo, que sirvo a Cristo, que fui salvo por Cristo e fazer tudo contrário à palavra de Deus? Vamos ler mais um texto e eu gostaria de pedir aos irmãos que não se ofendam com a leitura que eu vou fazer, porque eu sei que aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo, que amam a Cristo e que tiveram suas vidas transformadas por Cristo, aceitam a sua palavra e se alimentam dela. E essa palavra traz alegria, esperança e refrigério para os nossos corações. Façam comigo a leitura de 1 Coríntios 6:9. Assim diz o texto santo: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esse discurso, ele não é meu. Essas palavras não pertencem a mim. E você, como um cristão, não deveria se sentir ofendido por elas.
É estranho que você, sendo um salvo, um eleito, se sinta ofendido com aquilo que vem do seu Deus. Agora deixa eu te explicar porque alguns não conseguem deixar o pecado. Deixa eu te explicar porque alguns, mesmo se dizendo cristãos, vivem na prática do pecado. Eu vou pedir a atenção dos irmãos. Eu quero que vocês ouçam com atenção essa leitura que nós iremos fazer em Efésios 1, 4 e 5. Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, para a qual nos fez aceitáveis a si no amado. Façam comigo a leitura de 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência, aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Em Mateus 22:14, a palavra diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Agora vamos refletir acerca disto. Por que será que alguns, quando são chamados, tocados por Cristo, têm as suas vidas completamente transformadas? Isso não quer dizer que não temos lutas, que nós não somos tentados. O tempo inteiro a nossa carne batalha contra o espírito, mas porque alguns conseguem se manter fiéis, firmes na palavra e no propósito do Senhor e outros não. Outros querem relativizar o pecado e tornar ele um padrão para aqueles que não conseguem resistir ao pecado. Pensem bem nisso. Não percam o seu tempo evangelizando e pregando a palavra de Deus para aqueles que a conhecem e simplesmente a desprezam. Não percam o seu tempo, não se preocupem com aqueles que conheceram, que tiveram uma experiência com Cristo e hoje rejeitam a Cristo e a sua mensagem, ou acham, idealizam que pode viver com Cristo e viver com o pecado e viver com o mundo. Deixem de se preocupar com isso. Faça como Jesus mandou. Se você pregou o evangelho e a pessoa rejeita, a pessoa não quer ouvir, bata o pó dos seus chinelos, dos seus sapatos e siga a sua caminhada com Cristo. Ore por eles. Isso nós podemos fazer, orar por eles. O evangelho tem que ser pregado. Custe o que custar, agrade quem agradar, ele tem que ser pregado. Agora pense comigo, aqueles que são eleitos virão com Cristo. E aqueles que não são, vão ouvir, vão se agradar, mas pelo meio do caminho ficarão, porque amam ao pecado. O nosso Deus, Ele é amor. Ele ama aos pecadores, mas o nosso Deus, Ele abomina, Ele odeia o pecado, porque Ele é santo, santo, santo. João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim também. Seguiremos juntos pregando o amor de Cristo, falando de seu evangelho que cura,
que regenera e que traz esperança aos nossos corações. Vamos orar por aqueles que desistiram da palavra do Senhor e vamos orar também por aqueles que deturpam o Evangelho de Cristo para justificar o pecado daqueles que abandonaram a fé e desistiram de lutar contra a iniquidade. Seguimos juntos. Sejam todos cheios do amor de Cristo, recebam a paz e o Espírito Santo do Senhor e nos vemos em um próximo vídeo. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Fiquem com Deus.